Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou falar sobre referências mitológicas em um anime. No caso é Made in Abyss, também mangá, né? Então, vamos começar. Made in Abyss, pra quem já assistiu, né? Sabe que é sobre uma grande cratera, um grande abismo que foi descoberto um tempo atrás. E ele entra e dizem que vai até o centro da Terra e que é dividido em camadas. Uma sociedade cresceu em torno desse abismo, que fica localizado numa ilha, né, no meio do nada, eles dizem isso. E aí várias pessoas se aventuram nesse abismo em busca de artefatos mágicos, conhecer criaturas que não tem em outro lugar do mundo, estudar a civilização que vivia ali ao entorno, entre outras coisas. Dizem que é um lugar de extrema curiosidade e praticamente você quase que se mata para entrar no abismo, porque voltar do abismo causa algumas consequências dependendo da camada que você está. Para cada camada existe um efeito colateral na hora de subir. Então, se você entra e vai muito fundo, você só pode descer. Subir de novo são poucos que chegam e eles classificam como apitos. Tem várias cores de apitos e a classificação até onde eles podem chegar nas profundezas do abismo. O abismo não é totalmente conhecido, não é totalmente mapeado, eles têm uma noção de até onde vai, mas as camadas 6 e 7 não têm muita informação. Enfim, agora eu vou falar sobre as referências mitológicas disso. Vamos começar com o suprassumo do anime, né? Que é o abismo. Em que o abismo foi baseado? Primeiramente, deixa eu falar que eu acho esse anime muito bem construído, essa história é muito bem construída, e que é muito interessante as referências que eu consigo notar nela. Vamos lá, vamos começar. O povo fala, tem gente na internet que diz que o abismo foi baseado no Inferno de Dante. Eu discordo. Por que eu discordo? Porque o Inferno de Dante, ele fala sobre uma criatura que vai julgar os mortos para poder descer para as outras camadas do submundo, né, do inferno. E cada camada é vinculada a um pecado. O abismo não tem muito isso. Eu encontrei uma referência no Inferno de Dante que cabe com o abismo, que é sobre a quinta camada, que no Inferno de Dante fala sobre um lugar onde quem em vida foi entregue à ira fica lá, mas aqueles que morreram de raiva, que a raiva ficou contida, se afogaram no lago dessa camada de inferno. E aí, como tem o Mar dos Ossos na quinta camada, pode ser uma referência aí, mas só isso, basicamente, que bate. Eu vou falar dos motivos que, na verdade, é Azteca. E o vídeo inteiro eu vou usar justificativas de porque, na verdade, é baseado no submundo Azteca. Tudo bem, no submundo Azteca também temos 9 camadas, assim como o Inferno de Dante fala, né? Como é que diz? E no abismo, teoricamente, são 7, né? Então, assim, enfim. Mas, o que acontece? Primeiro, tem a chegada do povo que descobre esse abismo. A chegada remete ali a um povo, tem uma parte do anime da história que fala sobre um povo que estava lá, que vivia como indígenas mesmo, com pinturas, com as roupas. E as roupas deles podem ser remetidas a polinésios ou a astecas ou maias, se você for avaliar a indumentária deles e como eles se portam e tal. Fica ali naquele questionamento, naquela nuance ali, daquelas coisas. Já é uma referência. Segundo, era uma região não conhecida, né, que foi explorada via mar. Já fica aí outra referência, a gente mantém essas 3 referências também juntas. Aí entra no abismo e vai para o submundo. O submundo tem várias camadas. Nem os polinésios, nem os maias costumam reportar dessa maneira. Quem reporta, na verdade, isso são os astecas. Então a gente já exclui os outros 2 e já fica com os astecas. Isso não é bastante apenas, né? Para cada uma das camadas, como eu falei, quando alguém sobe um pouco, só pode descer. Se você subiu muito, você já é acometido com alguma coisa. Você vai de tonturas, náuseas, você vai de dores. Tem uma maldição de uma das camadas, que é fazer seus órgãos internos doerem.
E cada uma vai, por isso que só os mais fortes vão chegando no fundo, porque cada camada vai exigindo mais de você, né? Vai ser uma leve tontura, depois uma tontura mais grave, depois você pode ter um desmaio, depois os órgãos que são revirados. Na quinta camada, se você sobe, você já vai perdendo os sentidos, e na sexta, se você sobe, você perde a humanidade. Eles dizem assim, dessa maneira que acontece na história, né? Eles não explicam direito o que é perder a humanidade. Porque associa-se isso ao submundo Azteca. Em outro vídeo eu falei que no submundo Azteca é o seguinte, né? Que é o Mictlan, né? Que ele vai até a última camada. Que você vai adentrando e aos poucos você vai passando por desafios, o que bate juntamente com a parte do abismo. Você vai encontrando criaturas mágicas, né? Que eu falo sobre o jacaré, numa trecho lá que tem um crocodilo, tem um jacaré no crocodilo, tem um crocodilo, uma águia, ou um coiote que lhe persegue e tal, não sei o que você tira a pedra de jade, isso na mitologia azteca. Então também tem criaturas mágicas nesse submundo, né? Várias criaturas diferentes, animais mágicos, enfim. E a descida do submundo azteca, né? Que você vai descendo lá, como a depois morta. Você não pode voltar, obviamente, né? É para vocês se desprendendo cada vez mais da superfície. No caso, para os astecas, é se desprender cada vez mais do plano terreno, que você já morreu, né? E você alcançar um nível energético e perdendo a sua humanidade até chegar na última camada. Que para mim já é uma referência suficiente para justificar você perder a humanidade na sexta camada de Made, lá no abismo. Então já fica uma referência aí para mim que é bastante associável. Bem, agora já justifiquei um pouco do abismo, para não ter muito spoiler a respeito disso. Curtam, comentem, compartilhem, tá? Se estão gostando, e vamos para mais uma etapa. A outra coisa que é bem azteca é sobre o apito. Como eu falei, em Made Abyss tem uns apitos que vão fazendo com que você vá... Como é que diz? Eles lhe classificam até onde você pode ir nas camadas, né, do abismo. E mais na frente se identifica uma utilidade para o apito de nível máximo, que é o apito branco. Não se fala como se obtém, mas que cada um tem o seu individual e ele só funciona com você individualmente. E isso é baseado no apito da morte azteca. Eu vou explicar por quê. Existe um historiador, que na verdade ele é um... Como é que fala, meu Deus? É como um arqueólogo musical, ou arqueólogo musical, acho que é arqueólogo musical. Que ele estava envolvido na pesquisa desse artefato que foi achado cerca da década de 90, né, do século passado. E ele foi lá estudar, e os astecas eles faziam um apito específico que esse homem disse que nenhuma outra cultura fazia esse apito desse jeito. É considerado como se fosse um instrumento à parte, diferentão e tudo mais. Porque ele passava o ar dentro e funcionava de um jeito que embaixo você tapava, como se fosse uma ocarina, sabe? Ou uma espécie de apito meio flauta, mas só tinha uma parte, um buraco para você tampar e você assoprar. E isso gerava alguns sons estranhos diferentes. Alguns pesquisadores falam que eles usavam esse apito para intimidar as outras pessoas. Então, tipo, quando eles iam pra guerra, iam atacar, os astecas eles já iam tudo ornados, eles iam cheios de adornos mesmo, para poder atacar os inimigos e intimidar. E era quase um desfile de carnaval, tá ligado? Era quase isso. Só que para eles era para intimidar e também para mostrar força, porque se eles estavam carregando tudo aquilo e conseguiam se mexer com destreza e tudo mais, mostrava que eles eram resistentes, né? E eles também levavam, algumas vezes, apitos e colares. Nesse caso, alguns dos pescadores falam que eles levavam esses apitos para poder soprar todos eles juntos, para darem um som macabro para assustar os inimigos. Não se tem certeza se isso fazia, mas por alguns achados, né? Um esqueleto de um rapaz que foi sepultado, né? Ele foi sepultado com apitos na mão. E de acordo com os estudos, eles viram que esses apitos, como esse rapaz ele foi sacrificado, na verdade,
no templo para Erhecatli. Erhecatli é o deus do ar, que era uma das versões de Quetzalcoatl. Assista meu vídeo Azteca, vocês vão saber melhorzinho sobre eles. E esses apitos eram dados a ele. Acredita-se que haviam como se fosse... Não, como se não, eram rituais que os vivos, né, assopravam esse apito e mandavam esse apito para o sacrificado, para que ele pudesse chegar até o final do submundo. Eles chegarem até o Mictlan, né? Até o Mictlan. E Made in Abyss é exatamente assim. Existe uma parte que para eles passarem, eles precisam do apito. Eles precisam que o apito funcione. Tá certo? Existe uma parte que é isso. Então, é mais uma referência aí, como eu falei, para os astecas acreditavam que acontecia isso. E por que o deus do vento e Mictlan? Bem, esse apito ele tem um formato, uma cara de uma caveira, como se fosse simular Mictlantecutli, que é o deus do inframundo, né? Que é o deus do Mictlan, da última camada. E existe uma lenda que, basicamente, quem tem acesso, né, ou uma relação minimamente sociável com esse deus, de acordo com a mitologia asteca, é Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, algumas vezes ele chegou aí falar com esse deus, conversar. Na verdade, o ponto mais importante para Quetzalcoatl, nesse caso, é quando ele consegue os ossos para construir a humanidade que eles consideram a humanidade atual. Que ele vai pegar lá com Mictlantecutli. E aí, ele pega. E como eu falei, Erhecatli é uma versão de Quetzalcoatl com o vento. Como no submundo asteca tem muitas etapas que ventam muito, tem questão de arco e flecha, tem questão de como se o vento estivesse sempre interferindo nas coisas, faria sentido você dedicar o seu caminho ao Deus dos Ventos, para ele lhe proteger durante o caminho até você conseguir chegar até o final. E lá no final ele lhe guiar como Quetzalcoatl para conversar com Mictlantecutli, para você finalizar da forma correta, vamos dizer assim. Então faria sentido. E é uma referência que Made in Abyss até agora já trouxe, que para você passar de uma etapa você precisa desse apito. Então, teoricamente, né, tem essa questão. A outra questão que eu vou trazer, um pouco mais pesada, são sobre os sacrifícios. Bem, esse aqui é um spoiler em Made in Abyss, então se não quiser ouvir, passa um pouquinho o vídeo, tá? Em Made in Abyss tem uma parte que fala sobre sacrifícios, testes com sacrifícios, entre outras coisas. Os astecas, eles não eram os únicos povos fazendo sacrifício, tá? Não vamos colocar eles como vilões da história da humanidade não, tá bom? Porque em Guerra Santa, teoricamente, foi sacrifício, né? A gente tinha sacrifícios celtas também, polinésios também tinham sacrifício, muitas culturas tinham sacrifício. Não vamos achar que os astecas eram o mal do mundo antigo, não, tá? Mas, tipo, como várias outras culturas, eles faziam sacrifícios, mas eles tinham sacrifícios algumas vezes torturantes, realmente, e para acalmar a ira dos deuses. Isso é reportado em Made in Abyss de uma forma distorcida, vamos dizer assim. O sacrifício é feito para algumas coisas e que teoricamente está em consonância, vamos dizer assim, com a alvorada, que até agora não foi explicado o que é a alvorada. Então, pode ser a aparição de um deus ou coisa desse tipo, né? Até pelo nome, a alvorada, não, amanhecer. E os astecas acreditavam que o sol, por exemplo, era um deus. Não só os astecas, aí a gente tem outros como maias, incas, egípcios, guaranis, enfim, vários outros, né? Então, isso aí não é nem uma novidade para ninguém. Inclusive até o japonês, né? Amaterasu, né? Se expressa como sol. Mas enfim. Então a gente tem essa ligação também. A questão dos artefatos que são encontrados, de tecnologias evoluídas e coisa do tipo, que eles não conhecem, coisas estranhas e por aí vai, a gente pode usar como referência o desconhecido em si, né? Todas as lendas da navegação, que em tal lugar tinha tal coisa, em tal lugar tinha tal coisa, isso e aquilo outro, assim assado, não sei o que, coisas maravilhosas, coisas que voavam, essas coisas, né, que eram reportadas. Então, a gente poderia reportar isso como qualquer civilização desconhecida. E uma que sobressai nesse ponto é o Atlantis, né? É a Atlântida. A Atlântida era dito como o suprassumo da evolução na época e por aí vai. Mas a gente pode associar a qualquer outra civilização
que tinha, como é que diz? Que era mais desenvolvida na época, o povo não conhecia. E os astecas não estavam fora disso, porque eles simplesmente, naquela época, tinham um complexo de cidades, um complexo construído, no caso, em cima de um lago, somente. Tenochtitlan era a maior cidade, era a capital do Império Azteca, e ela era em cima de um lago. Ela tinha uma estrutura muito maior do que a maioria das cidades, por exemplo, europeias, na época. Era fantástica, era uma cidade assim suntuosa. Relatos dos espanhóis que chegaram, desde os invasores guerreiros aos padres que vieram evangelizar, falam sobre ela ser imensa e ser bem estruturada. Eles tinham um mercado público, que eles faziam eles tinham realmente uma organização, uma estrutura social muito desenvolvida. E que, se os europeus não se achassem tão superiores ao resto do mundo, eles acreditariam que aquilo era quase mágica, realmente, que não tinha como é que diz? Como segurar, e assim, era fantástico, não tinha como fazer não. A ponto que depois que os astecas foram praticamente dizimados, Tenochtitlan, quando sofreu 2 inundações, ou não foram 2, foram a terceira inundação, não lembro agora, acho que foi a segunda inundação, os espanhóis falaram, esvazia esse lago, e esvaziaram o lago. Só que a cidade ela foi construída em cima do lago, pensando na camada da água. E hoje a atual cidade do México está afundando por causa disso. Culpa de quem? Dos espanhóis. Então os astecas não eram retrógrados não, tá? Eles só faziam o erro de sacrificar direto. Mas no resto eles eram fantásticos. Então a gente pode associar eles também a esse tipo de coisa. A outra, como eu já falei, são os animais mágicos. E aí a gente tem muitas histórias. Por exemplo, dragões. Dragões, principalmente no subsolo, né? Aí a gente tem os japoneses que acreditavam nesse tipo de coisa, os chineses, os celtas, alguns nórdicos. A gente tinha criaturas mágicas também pensadas, porque no caso dos astecas, criaturas mágicas, por exemplo, o Quetzalcoatl, ele virava uma cobra com asas, né? A serpente emplumada. Então eles também tinham, só que nesse caso para eles eram divindades. Então isso aí é, mais uma vez, sobre o desconhecido. Assista meu vídeo sobre animais que foram animais que inspiraram lendas. Assista esse vídeo, que aí vai ter algumas referências lá também. E aí também é normal pra, como é que diz? Culturas desconhecidas. Então isso aí não se agrega só a ele. Também tem a lenda de Lemúria, que é um lugar onde animais mágicos acontecem, que ela é protegida naturalmente, um lugar meio perdido, que tem alguns portais em alguns lugares do mundo que você pode acessar, porque naturalmente você não tem como chegar, você meio que é levado pra lá, e lá tem magia, animais mágicos, entre outras coisas. A gente pode usar aqui, ele pegou uma pitadinha de Lemúria também, pra colocar aqui. A outra coisa, esse aqui é um spoiler grande também, então, por favor, né, se você não quer, eu pulei um pouquinho o vídeo. É sobre a cidade de Ouro, na sexta camada. Essa cidade de Ouro não tem como ninguém dizer o contrário, né? Ela é o El Dorado. Ela é o El Dorado, que foi isso que os espanhóis vieram buscar na América Central e na América do Sul. Reencontrar o El Dorado, um lugar que é todo feito de ouro, para eles poderem roubar o ouro que eles quisessem, né? E todas as pedras preciosas e tudo mais. E Hernán Cortés foi um dos espanhóis que veio para cá em busca disso, né? E isso era associado diretamente aos astecas, aos maias. Como Tenochtitlan era imensa, era suntuosa, eu acho que associar o Eldorado a ela era bem coerente também a respeito disso. Então fica aí mais uma referência asteca, né? E esse último agora... inclusive, gente, não esqueçam, viu, de curtir, comentar e compartilhar. E se inscrevam no canal. Se estão curtindo, né? Não se esqueçam. Vamos para o último ponto. O último ponto que eu trouxe foi as criaturas humanoides, né? Que eu posso falar, por exemplo, em alguns lugares chama de wabisto, em japonês. E como é que diz? A gente tem Nanate, por exemplo, como um exemplo de criatura... Nanate e Faputa, né? Na verdade, ambas. Com essa aparência humanoide, meio animal também. E aí a gente pode citar outras coisas de várias mitologias. Essa daí a gente não bota muito asteca, porque a gente, por exemplo, tem Arpia na mitologia grega, a gente tem as Huldra na mitologia nórdica, a gente tem as...
Gamayun e Alkonost na mitologia eslava. Então a gente tem algumas citações, não é só... não está necessariamente atrelado ao asteca, mas como eu falei, como a gente tinha alguns deuses transmorfos, né, os deuses praticamente astecas eram transmorfos, a gente tem, por exemplo, Itzvapalotli, que é a mariposa obsidiana, era uma deusa asteca, que ela era humanoide, mas ela, em vez de mão, ela tinha garras, em vez de pés, ela tinha garras, ela tinha asas de mariposa escuras, né, da noite, e ela tinha uma saia que era cheia de crânios humanos, tenebroso, né? Cheia de crânios humanos. E, enfim, é tudo escura como a noite e tudo mais. Então ela também é uma citação aí que pode ser asteca. Então, tipo, como eu falei, é mais uma coisa que não é ligada diretamente a uma cultura só. É normal do ser humano pensar esse tipo de coisa. Então quem quisesse passar o pano para dizer que não é asteca, no asteca também tem, tá bom? Bem, é isso. Eu já entupi esse vídeo de informação. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Ah, e assistam os outros vídeos que eu citei aqui. Valeu!